graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos, é com grande alegria que estamos aqui para mais um vídeo do canal. Quero aqui agradecer a cada um dos irmãos que tem curtido os nossos vídeos, compartilhado, tem ajudado a divulgar esse trabalho que nós fazemos com tanto carinho. Quero pedir que os irmãos continuem nos ajudando nesse sentido para que a gente possa alcançar mais vidas aí e que Deus venha abençoar as pessoas através desses vídeos. E também quero pedir perdão, desculpa para os irmãos, eu sei que os irmãos vão ouvir talvez algum barulho, mas infelizmente eu não consigo evitar. Eu moro num lugar aqui meio barulhento, parece até que às vezes eu estou numa zona de guerra aqui, e eu não consigo esperar até um momento que fique em silêncio, porque nunca fica silêncio aqui. Então eu peço perdão aos irmãos, porque certamente vai ter alguns barulhos no meio do vídeo aí, mas eu peço que os irmãos me entendam. Amém? Irmãos, hoje eu quero falar de um tema bem importante, um tema muito polêmico, que é muito atual, Na verdade ele sempre foi atual, que são os falsos profetas. Infelizmente hoje estão se alastrando que nem câncer dentro das igrejas. Mas não é um tema tão atual porque desde o princípio da igreja os falsos profetas se introduziam no meio da igreja. Você vai perceber que o apóstolo São João ele lutava contra o gnosticismo. Nós vamos ver que o apóstolo São Paulo ele lutava contra os judaizantes. Mas graças a Deus sempre teve homens de Deus, atalaias, sentinelas que estavam sempre prontos e dispostos a defender a palavra de Deus. Como é que se combate os falsos profetas? Através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz com que o falso profeta ele venha a ser desmascarado, E infelizmente hoje, amados irmãos, devido aos cultos terem sido deturpados e transformados em cultos antropocêntricos, do qual o pragmatismo ele tem predominado, como eu sempre digo e sempre explico, o pragmatismo nada mais é, amados irmãos, do que não importa se aquilo que está sendo feito está certo, o importante é se está dando certo. Então não quer dizer se não seja bíblico, o importante é que eu preciso encher a igreja, eu preciso trazer pessoas para cá. E então eles pegam tudo que é tipo de coisa, fazem uma salada de frutas, através do ecumenismo e tentam de alguma forma atrair pessoas para dentro dessas congregações. E o antropocentrismo, como disse, é transformar o culto que é para ser um culto de adoração e do qual a igreja se reúne ali para adorar a Deus. Eles transformam num culto de uma reunião, a qual as pessoas ficam ali tocando, massageando o ego um dos outros, escutando músicas antropocêntricas que massageiam o ego, mensagens que enaltecem mais o ser humano do que os atributos e as qualidades de Deus, que não falam de pecado, que não falam sobre condenação e inferno, e sim apenas sobre bênçãos espirituais. Mas o texto que eu quero usar aqui como exemplo está lá em Mateus capítulo 24, verso 24. Eu poderia usar tantos outros, Poderia usar textos do apóstolo São Paulo, mas eu vou pegar esse que o próprio Senhor Jesus ele diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Por que não engana os escolhidos? Porque um texto que às vezes é tirado do contexto é aquele a qual a palavra de Deus vai dizer que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Esse texto ele está inserido dentro de um contexto que está falando sobre o espírito do anticristo, que veio para enganar, que veio para destruir, mas maior é esse espírito que está em nós, que vai nos conduzir em toda a verdade e não vai deixar a gente ser enganado, porque o verdadeiro cristão ele tem prazer na palavra de Deus. E ele sabe, porque ele se alimenta da palavra de Deus, ele conhece a voz do bom pastor. E ele não se deixa ser enganado pela voz de um falso pastor. Ele não deixa ser enganado pela voz de alguém que está distorcendo as palavras do Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo que habita dentro do verdadeiro cristão não deixa ele ser enganado. E essas pessoas que são enganadas, por que elas são enganadas? Porque elas são atraídas exatamente por aquilo que elas querem ouvir. Assim como disse o apóstolo São Paulo, elas têm aversão agora a essa doutrina, elas não querem mais ouvir a verdade, elas preferem ouvir fábulas, elas preferem ouvir aquilo que agrada o coração. Então elas vão atrás desses homens, porque elas acreditam que são homens de Deus. Porque geralmente os falsos profetas eles pegam e atribuem a si mesmo títulos que não são bíblicos. Por exemplo, hoje nós temos apóstolos, Hoje tem tantos apóstolos. Infelizmente, deixa eu dizer uma coisa, apóstolo não existe mais. Como assim, irmão Adriano? Bom, apóstolo, para ser apóstolo, primeiramente tinha que ter andado com Cristo. Mas o apóstolo São Paulo ele não andou com Cristo, mas ele foi escolhido por Cristo. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e os sinais que o acompanhavam testificavam que Cristo era com ele. E os discípulos então reconheceram que ele era um apóstolo. Mas vamos ver um texto então que a palavra de Deus deixa claro. Você pega Paulo falando aos Efésios, dizendo, olha, que Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular, ele é a pedra principal. Os discípulos, eles são o alicerce,
né? Eles ali, eles são os fundamentos. Então os discípulos, eles lançaram os fundamentos. Cristo é a pedra principal e eles lançaram o fundamento. Agora não tem mais fundamento para ser posto. Os fundamentos já foram colocados. Agora o edifício ele só cresce. Então nós somos pedras espirituais. Nós somos como tijolos que vão sendo colocados um em cima do outro e formando esse edifício espiritual. Então não tem mais fundamento para ser posto. Então os fundamentos, eles já foram postos, Jesus sendo a pedra de esquina, agora nós somos apenas pedras, tijolos espirituais. Mas a gente pode pegar outro exemplo lá do livro de Apocalipse. Lá no livro de Apocalipse são 24 tronos. 12 são para os patriarcas, né, das 12 tribos de Israel, e 12 são para os discípulos. Olha que estranho, não tem mais espaço para discípulo sentar em trono nenhum. Como é que tem discípulo, então? Bom, isso nada mais é, amados irmãos, que esses homens eles pegam títulos para tentar dizer que eles são mais próximos de Deus. E pode ver, todo falso profeta ele tem uma característica muito comum, é muito peculiar. Todos eles afirmam em cima do altar, né, que eles são muito íntimos de Deus. Eles têm uma vida de oração a qual os outros ninguém tem. Eles têm um poder, uma unção que ninguém mais tem. E todos eles usam essa mesma frase. Olha, quem tocar no meu ministério está tocando em Deus e Deus vai tratar, vai pesar a mão, vai descer sepultura. Né? Sempre com juízo, com condenação para aquelas pessoas que duvidam que eles sejam homens tão ligados e íntimos com Deus. Né? Mas a palavra de Deus nos dá argumentos para a gente questionar e combater, porque primeiramente tudo aquilo que não estiver escrito na palavra é heresia, né? E tudo aquilo que é distorcido do contexto da palavra também é heresia. Né? Hoje eles utilizam muito da palavra da fé. Né? A palavra da fé, como eu já trouxe em algum outro ensino, né? Ela vem do pai, né? da palavra da fé, que foi o Kenneth Hagin, né? Que também muito conhecido pela unção do riso. Esse homem ele afirmava, né, utilizando-se dos ensinos de Esek W. Kenyon, né, que foi o pai espiritual dele, né, que trouxe esses ensinos mesclando um pouco de teologia com a ciência cristã. E daí eles acreditavam no poder da mente. Como assim, irmão Adriano? Poder da mente. Você lembra daquele livro, O Segredo? Ele foi um best-seller, vendeu muito. E também o DVD, O Segredo, né, que foi amplamente divulgado. Qual é que era o contexto desse DVD e desse livro? Ele falava que existia um segredo no universo que os ricos não compartilhavam com os pobres, que era o poder de atrair a riqueza, atrair as coisas para a pessoa que soubesse desse segredo. E qual é que era o segredo? O poder da lei da atração, o pensamento positivo. Ou seja, eu mentalizava aquilo que eu queria com tanta força, com tanta veemência, que o universo entendia que eu precisava, necessitava daquilo que eu estava pedindo e ele viria para mim. Ou seja, eu queria ser rico, eu apenas precisava mentalizar que eu estava tendo uma vida de um milionário e o dinheiro ia começar a vir. Eu queria pilotar um carro importado, eu tinha que ir numa concessionária, sentar num carro importado, mentalizar que aquele carro já era meu e o universo ia atrair ele para mim. Né? Isso é o que o livro ensinava, era o poder da lei da atração. E o que acontece? Essas pessoas introduziram isso dentro da igreja, né? Trouxeram isso para dentro do cristianismo. Claro, como eu disse, os cristãos verdadeiros logo perceberam, né? Começaram a tocar as trombetas, avisar que estava chegando a heresia, mas infelizmente, como disse o apóstolo São Paulo, que nos últimos tempos, né, as pessoas elas teriam uma aversão à verdade, elas não suportariam mais ouvir a verdade, elas não querem mais ser confrontadas, elas não querem mais ouvir que são pecadores, que precisam se arrepender, que precisam abandonar o pecado. Não, elas não querem ouvir essas coisas. Elas querem ouvir aquilo que o falso profeta tem para dizer, elas querem se alimentar daquilo que o falso profeta tem para falar, elas querem profecias, elas querem revelações, elas querem curas. E as pessoas correm atrás de revelação, elas correm atrás de profecia. Elas não querem ouvir a verdade, elas não querem ouvir um verdadeiro evangelho que tem poder para transformar qualquer homem pecador em um homem salvo. Né? Você vai ver que o apóstolo São Paulo vai dizer, olha, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Só que o problema é que hoje as pessoas não querem mais isso. Elas querem a teologia da prosperidade, elas querem a teologia da confissão positiva, elas querem quebra de maldições. Uma vez eu ouvi, posso aqui relatar um testemunho de uma pessoa que ela estava vindo de uma separação, casando-se com uma pessoa do qual era casado com um amigo, ou seja, era uma troca de casal ali, né? Era uma troca de casal. E essa pessoa disse o seguinte, que para poder essa união ser abençoada, ela foi até um pastor e esse pastor fez uma oração de uma quebra de vínculo. E daí quebrou-se o vínculo do primeiro casamento dela e o homem que estava se casando com ela também, a quebra de vínculo, então eles estavam desligando lá no céu aquele matrimônio que tinha sido feito para poder aquela união agora que estava sendo feita naquele momento ser abençoada por Deus. Meu Deus, isso não tem cabimento. Quebra de maldições, né? Sendo que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, não tem mais maldição,
Eles colocam na mente das pessoas que o inimigo ele tem um poder de destruir, de tocar, de fazer o que ele quiser na vida de um cristão. Vem cá, mas que Deus é esse que eu sirvo? Ele é um Deus fraco, porque ele não consegue me proteger. Eles tentam equiparar o poder das trevas com o poder do Deus Todo-Poderoso. Não existe essa comparação. Tanto é que Deus ele vai deixar claro dizendo, olha, agindo eu, quem impedirá? Ele não está dizendo que não existe um inimigo das nossas almas, porque Deus não tem inimigo. O inimigo é nosso, das nossas almas. Satanás é nosso inimigo. Só que ele só tem poder se Deus permitir ele tocar em nossas vidas. Você tem um exemplo da história de Jó. Satanás ele só pôde tocar na vida de Jó, porque ele não tocou na vida de Jó antes? Por que ele não fez nada contra Jó antes? Ele precisou que Deus permitisse, porque ele não tem esse poder de tocar nas nossas vidas se Deus assim não permitir. Nós somos lavados, nós somos remidos, nós somos guardados pelo Deus Todo-Poderoso. E para que o inimigo toque nas nossas vidas é necessário a permissão de Deus. Mas esses falsos profetas, eles têm revelações, eles têm visões. Eu já vi tanto falso profeta dizer que foi ao inferno e viu reunião com o diabo lá no inferno, que eles estavam tramando contra a igreja. Primeiro, o diabo não está no inferno. A palavra de Deus deixa claro que Satanás ele está ao nosso derredor, ele atua nas regiões celestiais da maldade. Tanto é que você tem um exemplo quando Daniel ele faz a sua oração, clamando a Deus por uma resposta. Essa resposta leva 21 dias para vir. Você percebe que o anjo, no primeiro momento, quando ele começa a oração, o anjo estava vindo e Satanás ali impede o anjo de trazer a resposta e Deus então precisa abrir o caminho para que o anjo possa trazer a resposta a Daniel. Olha que interessante, A gente vai ver que Satanás ele não está no inferno. Então, como essas revelações, essas visões de reuniões no inferno com Satanás? Bom, é estranho, Mas isso aí é só o início das heresias, porque a gente sabe que elas são muito mais profundas. Hoje eles têm atos proféticos, como se essa teologia da confissão positiva fosse real e verdadeira, como se realmente o texto que diz que a língua tem poder para dar vida e morte, ele estivesse falando num contexto de confissão positiva, mas não tem nada a ver com isso, irmãos. Eu não tenho tempo aqui para explicar o contexto desse texto, mas eu posso dizer que ele não quer dizer que se você proferir uma palavra, ela vai se cumprir. Isso seria zombar de Deus. Seria dizer que eu tenho poder para fazer materializar algo, criar algo através de uma palavra que sai da minha boca. Isso não é verdade. Eu não tenho poder para profetizar. Eu posso sim orar por você, eu posso desejar coisas boas para você, eu posso interceder por você através da oração, mas eu não tenho poder para fazer materializar um carro ou uma bênção financeira para a sua vida apenas dizendo eu profetizo sobre a sua vida, porque eu não tenho esse poder. A profecia ela vem de Deus, a palavra ela vem de Deus. Se Deus quer falar com alguém, quer entregar um recado para alguém através de um profeta, ele usa o profeta. E o profeta ele vai dizer aquilo que Deus mandou falar. E para saber se realmente foi Deus que falou, a profecia ela tem que ser provada. Os espíritos eles têm que ser provados para saber se a procedência é de Deus ou não. Para que as pessoas possam identificar se aquele profeta que está falando ele é um verdadeiro profeta ou ele é um falso profeta. E toda a profecia ela tem que ser dita em cima do púlpito e não no ouvido da pessoa. Por quê? Para que a igreja possa julgar a profecia e saber se essa profecia é de Deus ou não. As profecias devem ser julgadas. Elas devem ser julgadas. Tem os do mimimi, também tem aqueles crentes do mimimi que dizem assim, não julgueis, porque com a mesma medida que julgar, você vai ser julgado. Desculpa, Jesus ele estava condenando, amados irmãos, o juízo, a condenação hipócrita. Ou seja, quando Jesus ele vai dizer assim, antes de tu apontar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Então não adianta eu dizer para o meu irmão que ele é adúltero se eu sou um mentiroso. Eu primeiro tenho que parar de mentir para depois apontar o adultério do meu irmão. Não adianta eu querer condenar o próximo, chamando ele de sujo se eu sou mal lavado. Eu primeiro tenho que consertar minha vida para depois sim, porque a igreja vai julgar. Pensa que a igreja vai julgar. Agora analisa comigo, amado irmão. Nós temos a capacidade de raciocinar e as pessoas hoje estão sendo enganadas porque querem. Elas querem ser enganadas. Elas vão atrás das profecias mentirosas de homens que não têm compromisso com Deus, que colocam a Arca da Aliança em cima do altar. Desculpa, a Arca da Aliança, amados irmãos. No livro do profeta Jeremias existe uma condenação para que não exista mais réplica da arca, mas as pessoas fazem réplica da arca. Por quê? Porque elas querem materializar coisas espirituais. Ou seja, as coisas da antiga aliança são da antiga aliança, nós estamos vivendo agora a nova aliança. Mas é que está escrito que deve lavar os pés das pessoas. Não, desculpa, Jesus ele fez, amados irmãos, entenda que Jesus quando ele lava os pés das pessoas, no momento da ceia ali, era um costume judaico. Ele não estava dizendo que era para nós fazer. Existem tantas outras coisas que esses falsos profetas introduzem hoje dentro das igrejas, tentando dizer, mas está escrito. Por exemplo, ungir objetos, orar por um copo de água, é querer materializar a fé. Isso não tem cabimento, irmãos.
Você pode ver um exemplo quando Jesus ele encontra com aquele centurião romano e ele vai dizer o seguinte: olha, Senhor, o meu servo está gravemente enfermo. E Jesus ele vai dizer: não, então eu vou até lá. E ele vai dizer: não, Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu teto, basta apenas uma palavra, porque eu sou um homem sujeito à autoridade, e tem homens que são sujeitos, né, à minha autoridade. Eu sei que basta apenas uma palavra do Senhor, o meu servo vai ser curado. E Jesus vai se surpreender com a fé daquele homem, e vai dizer: olha, eu nunca vi tamanha fé em Israel. Perceba que basta apenas uma palavra do Senhor. A oração, amados irmãos, é crer no sobrenatural, é crer que Deus é o Deus do impossível, que Deus ele não precisa, amados irmãos, de algo material para que o milagre possa acontecer. E deles inventam pontos de contato, enfim, é tanta heresia que eu não consigo entrar em todos os detalhes aqui, eu precisaria gravar um vídeo maior, mas daí a gente vai ver maldições hereditárias, movimento G12, né, que é um movimento de crescimento através de grupos de célula, né? Célula, irmãos, vem de um movimento de pirâmide financeira. É quase isso, de pirâmide financeira. Ou seja, você cria líderes, você cria grupos e coloca líderes sobre cada célula. E esses líderes, eles têm um compromisso de levantar novos líderes que vão abrir novas células. Você já viu isso em pirâmides financeiras, né? Que existe o cabeça da pirâmide e ele vai levantando pessoas que vão liderar outros e assim por diante e vão formando uma pirâmide, né? Esse é o movimento do G12. Só que quando você adere a esse movimento, você também adere às heresias que também estão juntas, atreladas a esse movimento, que são quebra de maldições, né? Essa questão de maldição hereditária, de batalhas espirituais, enfim, de todos esses atos proféticos, tudo isso não existe, desculpa, talvez você está me ouvindo, você pode até se sentir atacado ou ofendido, não é meu objetivo aqui, meu objetivo aqui é esclarecer a palavra de Deus, a verdade, aquilo que está escrito. Nós temos que ser como os cristãos bereanos, né? Aqueles que vendo o apóstolo São Paulo ensinando e pregando, eles iam para as escrituras conferir se aquilo que Paulo estava dizendo estava escrito mesmo. Nós precisamos disso, irmãos, nós precisamos, porque hoje, infelizmente, o ecumenismo, o sincretismo religioso está tão evidente dentro das igrejas. Homens que não têm capacidade alguma de serem pastores, não têm conhecimento bíblico algum, estão liderando ministérios, né? Estão levando pessoas direto para o inferno. Essas pessoas que estão seguindo eles não são inocentes. Estes homens vão receber duro juízo, mas essas que os seguem também serão condenadas juntamente com eles. Eu tenho aqui mais algumas anotações, né, para que a gente pudesse falar, mas eu sei que o vídeo está ficando muito extenso, né? Mas como eu disse, infelizmente os falsos profetas, eles têm os seus ídolos, né? E eu posso citar aqui inúmeros, né? Primeiramente o Kenneth Hagin, que é o mentor espiritual de Benny Hinn. Benny Hinn é outro falso profeta, né, com a unção de derrubar as pessoas. Esse sincretismo religioso, infelizmente, irmãos, acaba que esses homens acabam trazendo tantas heresias, tantas coisas. Eu tinha tanta coisa para falar, só que infelizmente a gente não tem tempo. Eu não quero deixar o vídeo muito extenso, então eu prometo que no próximo vídeo a gente vai entrar em mais detalhes, a gente vai falar sobre essa questão dos falsos profetas, né? Homens que, infelizmente, amados irmãos, eles não são inocentes, eles não estão sendo enganados, infelizmente eles querem enganar. Eles não estão sendo enganados, eles não são inocentes, infelizmente eles querem enganar. Eles querem, sim, enganar as pessoas se utilizando de uma teologia falha, deficiente, que não tem nenhuma base bíblica, não tem nem um compromisso com a verdade de Cristo. Peço que os irmãos, né, divulguem esse vídeo, nos ajudem na divulgação. Eu tenho a certeza que Deus vai abençoar a sua vida e também aquela pessoa que tiver contato com esse vídeo, que o Senhor possa abrir os olhos delas e que o Espírito Santo possa testificar de tudo isso que eu estou dizendo hoje, para que você possa ser iluminado pela palavra de Deus através do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Amém.